Olá, ouvintes do Nobres Cash. Para você que não me conhece, sou Rosana Barros, proprietária da Nobres Imóveis e corretora de imóvel há mais de 20 anos no mercado imobiliário. O objetivo do nosso programa é abordar assuntos, temas, todos eles são relacionados ao mundo imobiliário. E nesse meu primeiro programa, eu não podia deixar de convidar o meu grande amigo para estrear junto comigo. Ele é especialista na área contábil, principalmente também nesse tema. Fábio, eu nem vou me pronunciar o seu sobrenome, porque toda vez que eu tento dá errado. Por favor, amigo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, boa noite. O meu nome é Fábio Stoyanagel, sou contador, proprietário, sócio-proprietário da Massa Soluções Contábeis. É um escritório especializado na área de construção civil. Atuamos na toda a cadeia, incorporadoras, construtoras, imobiliárias. Hoje o escritório atende mais de 400 clientes e atuamos em Joinville e na região, Balneário Camboriú, Itapema. Temos clientes em Rio, São Paulo, Itapoá, enfim, vários municípios do Brasil. Fico muito feliz em saber que você saiu só de Joinville e já está se diversificando, né? Porque Sim, quando nós se conhecemos, foi logo assim que eu abri a Nobres Imóveis. E aí, durante o período, a gente foi se conhecendo e hoje ele é meu contador, minha pessoa de confiança. é isso aí. A gente conseguiu fazer um bom trabalho em Joinville, né, conseguimos abranger aí outros municípios. Parabéns! Fábio, como nós temos vários temas nesse ramo, e um dos que ultimamente até eu mesmo tenho curiosidade em saber e de aprender, quando as pessoas falam hold, né? Além de eu vender imóveis, eu administro também imóveis de locação. E às vezes eu percebo que alguns clientes, ele tem 3, 4, 5, 6 imóveis, imóveis até de um valor significante. E na locação, a tributação de pessoa física é totalmente de pessoa jurídica. E aí eles me perguntam, Rosana, será que está na hora de eu abrir uma hold? Será? Em que momento eu devo abrir essa hold? E aí eu pergunto para você. A holding, ela se tornou bastante procurada agora nos últimos anos, né? Principalmente por causa da troca de governo. E ela serve para. Tem vários pilares, eu falo que a Hold tem. Que a Hold é em inglês, né? Mas na verdade nada mais é do que uma administradora de bens próprios, Entendi. né? Onde eu posso administrar bens próprios, imobiliários, né? Casas, galpões, assim por diante, como eu posso ter uma holding também societária, de participação societária. Então, eu posso ter dois tipos de holding, né? Onde eu tenho várias empresas, onde eu deixo ela debaixo da holding para poder administrar. E eu coloco a família na holding, que seria proprietária das empresas que estão sendo administradas pela holding. Mas o mais comum é a holding imobiliária, né? Então, ela tem algumas vantagens, por exemplo, a tributária. Locação na pessoa física, a gente trabalha em cima da tabela progressiva de imposto de renda, então Certo? pode chegar a 27,5% de imposto, né? E dentro da administradora de bens, eu pago 11,33%, então eu tenho um ganho aí tributário significativo. Também na questão de compra e venda de imóveis, na pessoa física eu pago 15% sobre o ganho de capital, na hold eu pago 5,9% sobre o valor da venda, que também é um imposto mais menor do que na pessoa física. E também um ponto muito importante da holding é a questão sucessória. Eu faço a doação das cotas da holding já para os meus filhos, né, com usufruto, com cláusulas de proteção, né, para evitar no futuro inventário e que esses bens ficam parados por um tempo. Isso é muito interessante, porque às vezes eu até converso com alguns clientes que ficam preocupados em seu falecimento, como fica, né? Que nem todos se preocupam financeiramente em guardar para fazer um inventário.
Então, normalmente eu falo: "Olha, se você já tem essa preocupação, já põe o nome dos filhos, usufruto vitalício para você, Perfeito. porque aí você é usufrutuária, né, Uhum. e futuramente, quando você vir dar uma descansada eterna, você já tá com essa parte resolvida". Então a road também facilita. Sim, facilita, facilita muito. E assim, Rosana, normalmente, não que seja na totalidade, mas a família não está preparada nessa gestão administrativa financeira, né. Uhum. Quem fazia era o marido, por exemplo, né, Sempre. sempre é o marido, né. Uhum. Lógico que hoje em dia a mulher está no mercado de trabalho, enfim, mas é ele que faz a gestão. Então quando ele falta, e aí sobra esses imóveis, esse pepino para a família, eles não sabem administrar isso, né. Ficam perdidos nesse momento, né. Até porque temos o ITCMD nesse momento que Pe ele é alto, né. é alto. Então assim, desenhar isso, antecipadamente vai fazer com que chegar nesse Fique. momento, tá tudo resolvido, né. É um ótimo caminho. E também essa doação de cotas que eu vou fazer para os meus filhos, eu tenho cláusulas que eu posso colocar de proteção, por exemplo, vou dar um exemplo para ti, de não comunicabilidade. Não importa o regime de bens que o meu filho case, o agregado, o cônjuge, não vai ter direito a esse patrimônio. Olha que ótimo! Isso eu não sabia, porque normalmente quando você casa, em regime universal de bens, as suas heranças também se envolvem São com a mis Isso, são são misturadas, né. misturadas. Então, É, nesse caso, eu posso proteger ao meu filho, em que se ele casar, se descasar, casar, se descasar, que ultimamente nunca vi tanto se casa e descasa, sim, os bens estariam protegidos e a parte que cabe ao meu filho ficaria para os meus netos. sim, perfeito. Não se mistura, né, não vai para o terceiro, né, na separação, porque, a holding ela é um bem familiar, né, principalmente a patrimonial, né, os bens da família, né. Então eu não quero que terceiros se envolvam, né. Então a gente consegue proteger com cláusulas dentro da holding. Então é bem Olha, legal, é um planejamento, tributário, societário, proteção de bens, né, dá uma certa blindagem no patrimônio. essa adorei. Se você tem alguma dúvida, o que você está achando desse tema, se você quiser, você pode deixar seu recadinho, que depois eu passo para o meu grande amigo e a gente te responde no futuro. Aproveitando nesse tema de TCMD, tem um tema que muito me incomoda, que é o ganho de capital. Eh, Principalmente na hold também tem esse ganho de capital, na hora que ele entra para um valor e na venda ele sai por outro, também existe o ganho de capital? Não, na holding a gente paga o imposto sobre o valor da venda, né, não importa Hum, o custo de que foi que comprado? foi comprado, diferente da pessoa física, né, Perfeito, que eu pago, sobre o lucro da minha venda, né. Se eu certo. comprei uma casa por 200.000 e vendi ela por 400, eu tenho 200.000 Ganho de capital. de lucro, né, sobre esse lucro eu pago 15% de imposto de renda Ai, na pessoa física. física, né. Na jurídica, no caso da holding, eu pago 5,9 sobre o valor da venda, né, então não importa o custo, né. Não importa por quanto eu adquiri, por quanto ela entrou lá na hold, Isso, né? é. Então o ganho de capital, na pessoa física, ele é dessa forma, eu pago 15% sobre o lucro, e eu tenho algumas isenções, que eu posso fugir do imposto de renda. Por exemplo, bem único, de valor até de 440.000. Se eu tiver um Certo. se eu tiver esse bem nesse valor e vender, eu não vou pagar imposto de renda. Uhum. Bem adquirido até 1969, não pagaria imposto de renda, não importa o tamanho do bem, pode ser que eu vou vender o bem por R$ 10 milhões, 20, não vou pagar É, comprei pro cruzeiro, a época do cruzeiro, e agora é, tô vendendo no real. exatamente. Como Certo. ele foi comprado até 1969, não pagaria imposto. Mas só Eh, se for o único imóvel, não se você tivesse não, mais não, imóveis. não, esse imóvel não é na questão de único, eu tenho esse imóvel, né, tenho outros, mas esse é de 69, então não Entendi. vou pagar tributação. Tem a questão da venda do imóvel residencial para compra de outro imóvel residencial, no prazo de 6 meses, também Certo. também fugiria da tributação. E também a venda do imóvel não significa que eu vou vender um imóvel residencial e comprar outro imóvel residencial. Eu posso vender um de valor mais alto e comprar vários residenciais, né. E o Certo. importante é eu gastar todo o dinheiro da venda do primeiro para comprar o segundo, ou os segundos, né, vários, né. Que é o tal da lei o que eles chamam, né, MP que do bem, MP do né, bem. exatamente. Tá. E tem a questão da permuta,
A permuta sem torna, eu também não pago imposto, né? Não pago imposto no momento da permuta, porém eu tenho que tomar cuidado porque na hora de eu vender essa permuta que eu fiz a troca, o custo dela vai ser o valor da aquisição do imóvel que eu dei na troca, Ah, né? então se hoje eu tenho uma casa e tenho um bom terreno, estou permutando com uma construtora ou com uma outra pessoa, por um imóvel de 800.000, mas o meu registro para a Receita, ele vai ficar 100.000. 100.000. Se eu paguei, vamos supor, nessa casa você pagou R$ 100.000 na época na Uhum, casa, e está registrado no teu imposto de renda por R$ 100.000. Quando tu permutar com essa incorporadora pela cobertura, por exemplo, certo, né? Essa cobertura custou quanto para ti? R$ 100.000. 100.000 reais. Quando tu vender ela por R$ 1.000.000, Aí você vai pagar o ganho sobre os de capital. 900.000 tu vai pagar o ganho de capital. Entendi. Então, nessa transação da permuta, nesse primeiro momento, você, independente do valor do bem que você está, é uma troca, né? Uma troca. E independente do valor dessa troca, eu permaneço com aquele e não tenho um ganho de capital. Perfeito. Mas se eu resolver vender, eu tenho um ganho de capital. Exato. Mesmo se ele for o meu único imóvel, eu vou pagar ganho de capital? Se ultrapassar 440.000, sim. Entendi. E Né? se ultrapassar, eu vendê-lo e dessa venda de 1.000.000, eu pegar esse 990.000 e comprar vários outros imóveis, nessa também eu não entro nesse ganho de capital. Também não, está isento. Tá. Mas esses outros filhos que se agregaram, vamos dizer assim, que eu deixei de ter um para ter vários, com esse 1.000.000, ele eu vou um deles eu em todos que eu vendê-lo, eu vou ter ganho de capital pela essa diferença, certo? Vai ter ganho de capital porque, assim, esse benefício eu posso usar ele a cada 5 anos, né. Então, assim, Entendi. se eu fiz essa troca, eu fiz essa venda dessa residência, comprei várias residências e usei esse benefício e já passou 5 anos, eu posso usar novamente, não pagaria, Entendi. né. Mas se for num prazo menor de 5 anos, eu Eu vou eu pago vou pagar imposto normal sobre lucro. Vou complicar mais a tua cabeça e a minha também. Curiosidade. Fiz a permuta, troquei por uma cobertura, essa cobertura tinha um imóvel de 100, troquei por uma cobertura de 1.000.000. E se eu pegar todos esses imóveis que quando eu vendi essa cobertura, comprei 3 imóveis, 4 imóveis, eu abri uma hold e colocar, esses imóveis na hold. O meu benefício é na locação, na venda Também, ele entra vai ter benefício na locação, né, por causa da tabela progressiva de imposto de renda que a pessoa certo, física paga e a holding paga 11,33. Mas, tu vai ter o benefício também na questão da venda, porque tu não vai pagar o 15% de ganho de capital e tu vai pagar na holding os 5,9. Tem que fazer conta, né, porque se a minha margem de lucro for grande, vale a pena estar na holding. certo. Agora se eu comprei um imóvel por 200 e vendi ele por 220, o 15% de ganho de capital é mais vantajoso tu vender e tributar pela física. Por isso que a gente chama isso de planejamento tributário, né. Analisar em que momento eu vou abrir a holding, analisar qual imóvel que vai para a holding, se eu deixo na física, se eu transfiro para a holding, para ver qual é o que é mais vantajoso, né. Por isso que eu aconselho sempre meus clientes, nessa situação, conversar com o contador, porque ninguém melhor do que vocês nessa parte tributária vai saber explicar. Nós, corretores, às vezes temos pequenas noções, mas na parte final, vocês são prioridade nesse tema. Sim, é importante sim, procurar um contador para fazer o negócio, para não pagar mais imposto do que deveria. Pagar e pagar o que é justo, né, mas não jogar dinheiro fora, né. Tem várias, maneiras de fazer o planejamento tributário, e a maioria das pessoas não sabe, né. É, isso é verdade. Por isso, do objetivo do nosso Nobres Cash, é levar justamente aos contribuintes, à população, eh, esse conhecimento, essa necessidade, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam. Porque uma dúvida que eu também tenho, Fábio, exemplo. Peguei meus imóveis, abri uma hold, botei alguns, aluguei, uns eu fiz benfeitorias. Eu posso aumentar o valor do imóvel que está lá na hold de 100.000 para 150 por ter trocado o telhado, por ter eh, melhorado a infraestrutura do imóvel? Pode, ele vai aumentar o valor do patrimônio dentro da holding, só que como a holding paga, o imposto sobre o valor da venda, o valor do custo aumentado não influencia muito, já numa pessoa física sim, Sim, né.
Então, na pessoa física, quando eu faço uma reforma, é importante eu pegar as notas fiscais para poder agregar esse valor dentro do meu custo, né? Para pagar menos imposto, menos lucro, né, imobiliário Certo. na hora de vender. Hum. Fábio, ai, essa reforma tributária, fala pra gente como é que ela tá indo, o que esperar dela? A reforma tributária ela foi aprovada no Congresso, né? E ela partiu agora para o Senado, né? No Senado já temos aí discussões e mais de 1.000 emendas de alterações do que foi aprovado no Congresso. É muito possível que vai no Senado e volta para o Congresso para poder aprovar as alterações que os senadores vão fazer. Mas assim, o que a gente está enxergando é que vai ter aumento de tributação, Certo. né? Não vai ter o aumento que a internet está falando, que fala em 26%, 27%, 28%, tal. O pessoal está falando muita besteira na internet, mas ela tem segmentos que vão sentir mais do que os outros, né? Eu vou dar um exemplo para ti. A percentual teto aprovado, no Congresso é um imposto de 26,5, que a gente chama de IBS-CBS, 26,5. Porque deixa de existir IPI, PIS, COFINS, ISS, vai sumir, e entra IBS e CBS. E esses 2 impostos, o teto aprovado é 26,5, 26,5%. É um percentual alto para pagar de Sim, tributação. Só que, eh vai ter segmentos que eu vou ter um desconto dessa taxa. Vou dar um exemplo para ti. O ramo, imobiliário na questão de holding. Eu tenho um desconto de 60% do valor da taxa. Então, de 26,5, eu descontando 60%, a minha taxa passa para 10,60, que é menor do que 11,33 que eu pago hoje, né. entendi. Então, na holding, a gente já está enxergando que não vai ter aumento de tributação. Já uma incorporadora, por exemplo, que hoje ela paga um RET de 4%, que é o regime especial de tributação, ela vai partir do 26,5, vai ter uma redução de 40, que vai passar para 15,90, que é bem maior do que o 4%. Porém, a gente vai ter uma coisa que a gente não tem hoje, que é a gente toma crédito das notas fiscais de compra. Hoje a gente não toma. Então, assim, tudo que eu comprar a partir da reforma tributária, eu vou ter destacado na nota fiscal o IBS-CBS, e esse valor eu vou descontar do meu imposto a pagar. Então, assim, quando começar a valer a reforma tributária, ela 2026 ela vai começar com uma alíquota testa de 1%, e 27 o PIS e COFINS deixa de existir. Ela vai demorar em torno de 26 a 2033, é uma transição longa, até ela ser toda Ela tá feita. caminhando, Está né? caminhando. Cada Porque passo a questão do PIS e COFINS, que são impostos federais, é mais fácil de negociar. Mas quando vem para municípios e estados, cada estado tem a sua legislação, cada município tem a sua legislação, então aí tem cada uma município tem briga. seu imposto, Isso, né? então é uma briga maior, né, entre os estados e os municípios. Mas, a gente vai tomar esse crédito, que a gente hoje não toma, para poder compensar no imposto a pagar. Então, assim, ó, qual é o recado que eu deixo da questão da reforma tributária? A empresa tem que, desde já, começar a se organizar, a comprar com nota, né? Verificar quem é o meu fornecedor. Se o meu fornecedor emite uma nota fiscal de MEI, eu não vou poder tomar crédito. Se ele vai ser um fornecedor de Simples Nacional, eu vou ter um percentual de crédito para poder tomar. Se é uma empresa grande, eu vou ter um percentual de crédito maior para poder tomar, uma CBS, uma IBS. Então, assim, de quem eu vou comprar, né? Como eu vou comprar? Para poder eu analisar, porque esses créditos vão fazer com que eu pague menos imposto. Então, quem for desorganizado vai pagar mais tributação. Mas quem for organizado vai Vai, ter vai conseguir pagar menos reduzir impostos. os seus Então, impostos. assim, é uma reforma que está vindo aí, não tem como escapar, né? Já está aprovada no Congresso e estamos esperando aí o Senado, mas ela é a resposta que eu dou justamente é essa, é organizar a empresa para poder tributar menos. Tributar menos. E aí, nessa de tributar menos, é onde podemos aconselhar aqueles que têm imóveis com valores expressivos, que usam eles como renda, como locação, abrir essa hold. Porque existe um custo, Sim, mas em contrapartida, você não deixa de fazer a sua contribuição fiscal, mas você consegue reduzir um pouco dessa contribuição em cima de quando você deixa para uma
empresa, que é holding, é uma empresa familiar para administrar. Então, você tem ela legalizada, você tem seus impostos declarados, porque quem tem holding não pode dizer que não declara, declara integral, Sim. mas vale a pena porque a taxa é um, vamos dizer, eu considero como taxa, mas não fala-se a palavra É taxa, um né? imposto É um menor, imposto menor, né? é um imposto menor do que da pessoa física, né? E além de ser imposto menor, eu tenho a questão da garantia da blindagem, né? Por estar dentro de uma holding, não está no meu CPF, né? Está dentro de uma Certo. PJ, onde tem várias cláusulas de proteção, né? Com Então, isso, a gente consegue aprender que vale a pena abrir, existe um custo, né, de você transferir da pessoa física para a pessoa jurídica. Nessa sim, transferência existe vou dizer, uma caminhada, um projeto, etapas, né, quando você transfere, mas em compensação você blinda os teus bens. sim. Blinda para proteger para a família, que é o mais importante, né? Você Sim, trabalhou a vida inteira, né? Adquiriu vários bens, e aí você traz ele para dentro de uma holding para poder proteger a família, família é tudo, né? tudo, proteger esses bens. Família é tudo. Quando você resolve estar ao lado de alguém, ter filhos, essa proteção, essa preocupação em deixar seus filhos bens, é, é é importante pensar em sim abrir uma roupa. Sim. Outro ponto importante de falar é que hoje o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, no Brasil ele está entre 2 a 8%, Certo. né? Santa Catarina é 8, por exemplo, né? Uhum. E se discute já nessa reforma, que vai ter, são várias etapas da reforma, né? Que a gente vai ter um ITCMD progressivo, onde quanto maior for a minha doação, São, né, do meu patrimônio, mais eu vou pagar. Então, possivelmente, esse 8 possa passar para 15, 16. Então, assim, se eu tenho patrimônio, o momento de abrir uma holding é agora. olha, É agora. Porque daqui para frente, 26, 27, possivelmente o governo vai mexer nesses percentuais. olha, gente, esse conteúdo foi, para mim, fabuloso. Fábio, qual seria uma mensagem que você deixaria para, vou dizer assim, né, população, sociedade, num todo? O cuidado que a gente deve ter, principalmente quando você tem bens, né? No momento que você ou coloca numa hold ou transfere para os teus filhos, o importante que a pessoa, na parte contábil, precisa estar ciente antes de tomar qualquer passo. Porque quando eu vendo um imóvel, quando eu faço uma intermediação entre as partes, eu sempre me preocupo saber com o vendedor o valor que ele comprou, o valor que ele está vendendo, se é o primeiro imóvel, se ele já vendeu um outro imóvel, se ele tem mais imóveis, porque existe esse ganho de capital e o leão é brabo, Sim, né? Então, ele sabe que ele tem que fazer o pagamento, mas em que momento, depois que ele vendeu e recebeu, qual é o prazo que ele tem para poder fazer o pagamento do imposto? são 30 dias após o recebimento. É sempre no último dia útil do mês seguinte. Então, se eu recebi, nós estamos agora em outubro, né? Se Certo. eu vendi e recebi em outubro, eu tenho até o último dia útil de novembro para poder recolher a tributação. Depois disso, eu tenho Depois multa. tem multa e juros, Isso é né? importante saber. Então, assim, o recado que eu deixo é o seguinte: quando eu for negociar o imóvel, é muito importante eu consultar alguém da área, né? Porque muitas vezes eu vou pagar mais imposto do que realmente eu devo pagar, Certo. né? Então, tem várias maneiras de eu fazer aquela venda. E aí, sentando com alguém especializado, a gente pode desenhar como vou vender. Vou vender ele através de uma permuta, vou fazer como compra e venda, vou entrar como sócio no empreendimento da incorporadora. Então, eu tenho várias maneiras. Vou colocar ele numa holding primeiro, para depois eu vender, né? Então, eu tenho várias maneiras que eu consigo fazer um planejamento tributário dentro da legalidade, Certo. né? E não jogar imposto fora. E se você pensa que você vai conseguir fugir desse imposto, não vai. Porque sempre
é conversado, né? Quando você passa a escritura, o cartório, ele já registra na DOI essa negociação. Então, se você não declarar, você pode estar sujeito, sim, ser chamado para se explicar. E aí a coisa dói. Então, Sim, para que isso não aconteça, converse com o teu contador. É muito importante nesse momento você ter essa relação. Se você não tem, procura. Eu indico o Fábio. O que é figurinha antiga? Quanto tempo, né? bastante. E vamos fazer 15 anos. 15 anos. Ano que vem já estamos aí para os nossos 15 anos. E tenho que te agradecer. Primeiro de você ter aceitado o meu convite, que esse é um desafio. Gente, eu tô com a barriguinha assim, tremenda. É nosso primeiro programa e para mim foi quando a minha menina do marketing passou, não, eu quero o Fábio. Eu quero desvencilhar o que todo mundo tem medo, é a parte tributária. E ela, pelo que você me falou, é fácil desde que você tenha uma assessoria. E essa assessoria é o contador. É isso mesmo. Agradeço a oportunidade e o convite, e eu sempre estarei à disposição. E eu que agradeço, seja sempre bem-vindo. Teremos novos programas em breve, vou continuar te chamando. E se você tem alguma dúvida e gostaria de saber mais informação dentro do mundo imobiliário, tá? Deixe sua pergunta, que aí nós passamos para o meu querido amigo para conversar e eu respondo para vocês. Valeu. Obrigada.